Olá, seja bem-vindo à primeira aula de nosso curso de Introdução à Informática. Esta aula apresenta um breve histórico de funcionamento do computador. O que é informática? Informática é a ciência que trata das informações de modo racional e automatizado, por meio do uso de soluções e métodos da área do processamento de dados. O que é o computador e suas vantagens? O computador é uma máquina que processa grande volume de dados com rapidez, realiza cálculos com exatidão e pode ser programado. História dos computadores. Em 1946, foi inventado o primeiro computador de grande porte, o ENIAC. O objetivo era ajudar o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1960, a IBM lança uma nova tendência na construção de computadores com o uso de CI, ou pastilhas. Com a evolução da tecnologia, surgiram os microcomputadores, com preço competitivo, facilitando a todos os usuários adquirirem o equipamento. Tipos de computadores. O desktop, conhecido como computador de mesa, é o mais usado. Notebook é o computador portátil. Em seguida, temos variações como tablet, smartphones e celulares. Os computadores utilizam o seguinte conceito de trabalho: entrada, processamento e saída. Os dispositivos de entrada são os equipamentos de comunicação com o computador. O processamento é a forma pela qual os dados de entrada são organizados e ou modificados de alguma forma, gerando assim uma informação. Os dispositivos de saída são os equipamentos que permitem exibir de alguma forma os resultados do processamento, seja visualizando na tela do computador ou no papel através da impressora. Vamos agora conhecer os conceitos de hardware. Hardware é a parte física, representa os componentes do computador, tudo que pode ser tocado. Componentes do computador. O computador é formado por componentes como o monitor, o teclado, o mouse, o gabinete, a placa-mãe, o processador, entre outros. O teclado contém letras, números e caracteres especiais, de pontuação, etc., e algumas teclas especiais, como ESC, Ctrl e Alt. Para entender melhor como funciona, vamos dividir o teclado em várias partes. Teclas de função F1 a F12, teclas alfanuméricas, teclas de cursor, teclado numérico e luzes indicadoras. Teclas alfanuméricas são as teclas normais. Possuem 4 fileiras básicas, de A a Z, de 0 a 1, além dos caracteres especiais. Veja as teclas de A a Z. Agora as teclas de 0 a 1. Veja as teclas referentes aos caracteres especiais. Essas são as teclas de controle de cursor. O teclado numérico, reduzido, facilita o uso diário dos números e das operações matemáticas. Ao apertar a tecla Numlock, a primeira luz à esquerda acende, indicando que o teclado numérico reduzido vai exibir os números. Se esta luz estiver apagada, vão ser manipuladas as setas de direção. Ao apertar a tecla Caps Lock, a segunda luz acende, indicando que as letras sairão em maiúsculas. Pressionando novamente a tecla Caps Lock, as letras sairão em minúsculas. A tecla Scroll Lock se comporta dependendo do programa que está em uso. Vamos ver o exemplo com Excel. Aperte Caps Lock para digitar a palavra aprendizado em maiúscula.
Novamente, aperte a tecla Caps Lock para desativar. Observe que a luz do seu teclado apagou. Note que algumas teclas possuem dois símbolos. Por exemplo, a tecla com o símbolo dois pontos e ponto e vírgula. Pressione nesta tecla e veja que o símbolo ponto e vírgula surgiu automaticamente. Quando for utilizar os dois pontos, você deverá manter a tecla Shift pressionada e apertar uma vez na tecla de dois pontos. Na imagem, você pode observar as duas teclas em destaque. Faça você agora. Mantenha a tecla Shift pressionada e aperte a tecla dois pontos uma vez. E logo vai surgir. E se quisermos acrescentar um acento, por exemplo, o acento agudo, neste caso aperte a tecla com acento agudo. Uma vez e solte. Depois aperte a tecla correspondente à letra A. Para acrescentar um acento circunflexo, mantenha a tecla Shift pressionada e aperte uma vez a tecla circunflexo. Solte-a e aperte uma vez a tecla E. Outras teclas possuem três símbolos. Por exemplo, uma tecla com o símbolo do colchete aberto, o símbolo da chave aberta e o símbolo ordinal A. Para digitar, por exemplo, segunda parte, siga as instruções. Digite o número 2. Mantenha a tecla Alt+Gr pressionada e aperte o símbolo ordinal A. Deixe um espaço em branco e logo após digite a palavra parte. Pronto, veja que o símbolo foi mostrado ao lado do número 2. Vamos praticar digitando a seguinte frase. Aprender é a única coisa da qual a mente nunca se cansa. O mouse é um dispositivo de entrada praticamente obrigatório nos computadores. Graças a este dispositivo, que orienta uma seta na tela do computador, servindo como um guia. Com o botão esquerdo, podemos selecionar um objeto. Faça um teste. Clique no botão Fechar em destaque. Veja que a janela foi fechada com apenas um clique usando o botão esquerdo. Dois cliques servem para abrir um item como é mostrado neste vídeo. Veja que a imagem foi montada. Bom, nesta aula pudemos conhecer um pouco sobre a história do computador e alguns conceitos, entre eles o uso do teclado.